Olá! Me responde. Você treina para suas apresentações em público? Apresentações na faculdade, no trabalho? Treina? Você treina para gravar os seus vídeos? Ou não? Você acha que, tenho o conhecimento do assunto, então eu não preciso treinar. Muitas pessoas acabam se frustrando porque pensam que tem o conhecimento, tá tudo dominado, vai lá, faz a apresentação e não se sai bem. E aí, como eu disse, se frustra. Pois então, domínio do assunto não garante o sucesso de uma apresentação. E aqui eu quero fazer uma analogia com o esporte. Você sabe quantas horas um atleta olímpico treina para ter um arremesso perfeito, um salto cravado, para ganhar velocidade numa prova onde ele necessita da velocidade? Quantas horas? 8? 10 horas? 12 horas por dia? Sim, de 8 a 12 horas por dia, exaustivamente. E nós, bons falantes, não queremos treinar para nossas apresentações só porque achamos que, por termos nascido quase que falando, né? Porque a gente começa a falar lá por voltas de um ano e pouco, achamos que não precisamos de treino. Engano. Para falar também precisamos praticar. E praticar, de preferência, com as técnicas certas. Michael Jordan, jogador de basquete americano, tem uma frase que eu adoro, onde ele diz que você pode treinar arremesso 8 horas por dia, mas se sua técnica estiver errada, você simplesmente ficará muito bom em arremessar errado. Ou seja, quando treinar, já treine com as técnicas certas. Mas acontece que ninguém te ensinou, ninguém me ensinou a falar em público na época da escola, por exemplo. Engraçado que a gente aprende na aula de educação física os diferentes esportes e as técnicas para o chute, para um saque no vôlei, para um arremesso no handball, mas a gente não aprende a fazer apresentações diante dos colegas. Nós aprendemos também as técnicas da matemática para fazer a prova real, por exemplo, para verificar se o resultado está correto, o resultado de uma conta está correta. Nós aprendemos tantas técnicas nas diferentes disciplinas que nós temos na escola, mas nós não aprendemos a falar em público. Simplesmente, nós falamos e a gente faz aquilo de uma forma muito empírica, do jeito que a gente acha que é. E não temos, na maioria das vezes, o retorno dos professores apontando o que nós estamos fazendo corretamente, o que precisa ser corrigido na nossa maneira de falar, na nossa postura corporal. E sequer somos encorajados a fazer apresentações. Pode ser que agora isso já esteja mudando nas escolas, mas eu lembro que na minha época, isso já faz muito tempo, né, já mais de 40 anos, ou quando eu entrei na escola, não tinha esse incentivo para falar em público e tampouco fazer correções. Bem pelo contrário, muitas vezes éramos até punidos por falarmos algo que não deveríamos ou porque erramos em alguma apresentação. Então, no final das contas, nós não fomos ensinados a falar em público. Por isso, nós não sabemos exatamente se estamos indo no caminho certo ou não, o que gera inseguranças quando nós nos expomos. O que acontece? A gente não sabe como nós devemos nos posicionar, o que fazer com as mãos, para onde olhar quando estamos no centro das atenções, como organizar o pensamento, a nossa energia se dissipa, ela vai para tudo que é lado. Nós nos desconcentramos com qualquer pessoa que se movimenta na plateia. Nós nos desestruturamos emocionalmente com pensamentos negativos que vêm na nossa cabeça, já imaginando, aquele ali que me olhou com uma cara feia, com uma testa franzida, já não está gostando da minha apresentação, ou aquele ali não percebeu o meu erro, percebeu que me deu um branco. E aí nós também nos desestruturamos emocionalmente. E o que acontece?
vamos fazendo de acordo com a forma que a gente acha que deve fazer. E muitas vezes de uma maneira inadequada e que vai gerando mais insegurança na nossa forma de expor as ideias. Um exemplo. Ninguém nunca nos ensinou como treinar para uma apresentação. Como eu disse lá no início, às vezes tem gente que nem treina para as apresentações. O que é necessário fazer, assim como na época da escola nós treinamos para uma peça de teatro, nós temos que decorar o script, o diálogo, por exemplo, assim como nós também treinamos para um campeonato de vôlei, treinamos o saque, treinamos a cortada, treinamos o bloqueio. Para apresentação a gente não treina. E aí se treina, de repente treina da forma equivocada. Que é o que acontece com muitos alunos meus que me dizem: Bianca, mas eu treinei muito para minha apresentação e quando cheguei lá eu fiquei muito nervosa, me deu branco, eu me desestruturei e eu já não lembrava mais nada daquilo que eu tinha treinado. Ou então a pessoa me diz assim: Bianca, eu treinei e deu o tempo certinho que eu tinha que apresentar, 20 minutos. E na hora que eu cheguei, eu fiz a apresentação em 10. Ou seja, despejou a informação, não apresentou. E como é que essas pessoas treinam normalmente? Eu falo aqui baseado em relatos e em fatos reais de alunos meus que me contam como eles treinam. Quando treinam, porque às vezes não treinam, né? Eu falei lá no início. Como eles treinam? Um exemplo. Tem gente que treina lendo com os olhos. Só estudando, lendo. Ou decorando. A decoreba é um tiro no pé, é muito perigosa. Porque no momento de apresentação que a ansiedade bate e a gente esquece uma palavra, pronto. Já desestrutura toda a apresentação. Desanda a apresentação. E o treinar somente lendo com os olhos, esse treino é perigoso. Por quê? Porque quando nós treinamos aqui no computador, por exemplo, lendo com os olhos e memorizando, nós levamos mais tempo. Olha aqui, ó. Pronto, treinei. E às vezes treino uma vez só, né? E o treino exige mais vezes. Mas enfim, aí chega na hora da apresentação, a conexão que nós utilizamos é memória e fala. E aí eu despejo a informação. Aí sai super rápido. Mas acontece que eu treinei com outra conexão. Leitura, memória. Leitura com os olhos e memória. Em nenhum momento eu treinei falando. E aí chega na hora de falar, eu despejo a informação e às vezes nem me escuto falando. Portanto, treinar simulando o cenário que vai acontecer a apresentação, ou seja, se eu vou falar, eu tenho que treinar falando. Se eu vou falar de pé, eu tenho que falar de pé. Se eu vou falar, se eu vou fazer a apresentação utilizando um recurso como um slide, eu vou treinar simulando uma tela, como o meu computador mesmo, por exemplo. Fico ao lado do computador e simulo essa apresentação. Enfim, treinar com a técnica certa, consequentemente, favorece você na hora da sua apresentação e, consequentemente, também vai deixar você mais confiante. E como eu disse antes, não é treinar uma vez, é treinar muitas vezes. Muitas vezes. Porque quanto mais você treinar, mais fortalecido você vai ficar, mais confiante. Você vai chegar na hora da apresentação com o assunto literalmente na ponta da língua. E você também deve aprender as técnicas de postura, onde colocar as mãos, o que fazer com elas enquanto fala, faz gestos, não faz, para onde deve olhar quando está no centro das atenções, porque quando nós conseguimos nos estruturar corporalmente, quando nós temos as ferramentas adequadas para transmitir a mensagem, utilizamos adequadamente, aliás, as ferramentas, nós conseguimos nos sentir confiantes e transmitir confiança e expressividade na nossa fala. E aí, fez sentido para você o que eu falei? Se tudo isso que eu acabei de explicar fez algum sentido para você, eu te convido
para assistir ao vídeo que eu fiz falando, inclusive, sobre a minha metodologia, onde eu ensino técnicas adequadas para você se expor com maior confiança em qualquer situação de exposição. Na minha metodologia, você aprende a se conhecer com relação à sua postura comunicativa, aprende técnicas de apresentação, aprende a administrar as suas emoções, o nervosismo e também aprende em detalhes como você precisa treinar para as suas apresentações. Então eu te convido a clicar no link que está na descrição deste vídeo para conhecer a minha metodologia e ainda aprender 2 técnicas que eu ensino neste vídeo.